Então, a gente vai falar hoje sobre a influência da liderança no desempenho de equipes. Continuar falando, porque eu já gravei um vídeo para vocês e, obviamente, aqui eu não vou conseguir abordar todo o conteúdo que eu abordei na aula com vocês, até porque eu trouxe algo a mais hoje aqui para não ficar repetindo o que já está gravado lá para vocês, que eu acho muito interessante. Porque quando a gente fala em desempenho de equipes, a gente está falando, pessoal, diretamente sobre a atuação do líder. Não tem como uma equipe ter uma alta performance se ela não tiver à frente dela um líder verdadeiro. E na aula, eu deixo bem claro para vocês quais são, né, algumas das talvez as principais competências e habilidades que uma pessoa precisa desenvolver, que ela precisa apresentar para que ela seja reconhecida como líder. Boa noite, Janete. Seja bem-vinda. Então, isso é muito importante, a gente precisa entender, porque o fato da pessoa estar no cargo formal não significa que ela é líder, ela pode ser apenas um gestor, ou ela pode ser um chefe, inclusive. Então, o fato de você estar numa posição de liderança, né, dentro da instituição, ou num cargo de supervisão, não garante que a pessoa seja líder. Então, equivocadamente, por vezes, nós chamamos de líder, né, as pessoas que estão nessas funções, mas nem sempre elas são. Então, na aula lá, vocês tiveram a chance de ver, né? Apresentei para vocês 3 pilares, e dentro desses 3 pilares, eu apresentei para vocês, dentro de cada uma deles, 3 habilidades ou 3 competências, né? O Flávio Pinheiro está dizendo assim, quando eu tenho um chefe que só manda. Então, por isso que ele é exatamente um chefe, ele não é um líder. Né? Então, se ele só manda, ele é chefe mesmo. Rosemary, Edilene, boa noite, meninos. Sejam bem-vindos. Então, é um grande desafio. Agora, a pessoa ela precisa querer desenvolver essas habilidades. Tem uma frase, que eu não vou lembrar exatamente ela toda, de Peter Drucker, que ele fala que às vezes a gente costuma confundir liderança com carisma, né? Hélio, boa noite, seja bem-vindo, Hélio. Então a gente costuma, às vezes as pessoas costumam confundir, nossa, aquela pessoa, ela é comunicativa, né? Ela é carismática. Nossa, como ela tem liderança, gente. E essa frase do Peter Drucker diz assim, que carisma não é liderança, resultado sim. Então, obviamente, que se a pessoa, além do carisma, de ser super comunicativa essa característica aí que alguma dos perfil comportamental tem, mas além disso, ela tiver todas as outras competências que eu apresentei para vocês na aula, que bom, sucesso. Agora, saber ser muito comunicativo, ter carisma, não garante resultado. E um líder, ele apresenta resultado por meio da tua equipe. Então, isso é importante que fique bem claro. Tá? Então, boa noite, Clara, seja bem-vindo. Tá? Então, a gente precisa entender que obviamente, que o líder ele precisa desenvolver estímulos, né, para que a sua equipe se sinta motivada. Ele precisa ser inspiração para a sua equipe. Então, ele, com certeza, quem conseguiu assistir a aula, viu a importância do chefe hoje numa empresa. Né? E, infelizmente, o que acontece? Os maus líderes, né, pode arruinar com uma equipe, pode levar, inclusive quando a gente fala de empresa privada, aí levar empresas à falência. E olha só que desafio. Né? Então, as pesquisas indicam que apenas um em cada 10 líderes, apresenta as características para promover o engajamento dos colaboradores. Então, o papel essencial do líder, o que é? É inspirar, é engajar, é entregar resultado. Agora, se dentre as pessoas que estão assumindo essa função, apenas uma tem as habilidades, olha que cenário crítico nós estamos. É um cenário crítico, muito crítico, porque hoje quem vai entregar o resultado para a empresa são as pessoas. Quem está liderando, quem está fazendo a gestão das equipes, eu preciso que seja um líder. Eu preciso que ele apresente as habilidades, as capacidades pertinentes
A liderança. Senão ele não vai engajar. Tem um outro dado que eu apresento na aula também, que o líder chega a ser responsável por 70% do engajamento da equipe. Olha só. Agora eu fico pensando no contexto de muitos de vocês já atuam ou daqueles que pretendem atuar, né? Porque vocês têm vários desafios. Mas o segredo está em você conseguir engajar a tua equipe, se você estiver atuando, né, num cargo de liderança e querendo realmente ser um líder. Então, pode ter o desafio que tiver. Se você tiver a tua equipe engajada, inspirada e motivada, você consegue fazer o movimento e transformar e mudar algumas coisas. Então, olha como é importante. Então, não tem como dissociar, tá, gente? Performance da equipe e entrega de resultado do líder direto. Então, influencia diretamente, impacta diretamente. Então, como todas as competências e os pilares eu apresentei para vocês já na aula, né, que está gravada, o que eu pensei que hoje eu falei assim, eu queria levar para eles uma coisa importante para a liderança. E eu pensei o seguinte, em qualquer contexto, a administração de conflitos é importante, né? E é uma habilidade que o líder precisa ter, com certeza. Né? Então, pensa você, em qualquer contexto de liderança eu preciso, né, saber ali ser o mediador das relações, porque isso vem, né, para a liderança, para os líderes, para os gestores. Então, eu tenho que ter minimamente uma habilidade de quando surgirem essas tensões, como que eu vou lidar com isso? Obviamente que eu incentivo vocês a aprofundarem no assunto, tá? Sobre aí a gestão de conflitos. Mas eu trouxe algumas dicas para vocês, ok? Bom, então, primeira coisa, a gente precisa entender e desconstruir a ideia, gente, de que conflito é ruim, tá? Então, a gente sempre parte do conceito de que conflito a gente quer distância. Não. Os conflitos são importantes, porque são trocas de ideias. É que quando a gente fala em conflito, a gente já pensa lá em embates seríssimos, e na verdade não são. Então, o conflito, o que é conflito? Foi quando as nossas ideias são diferentes. Foi quando você falou alguma coisa e eu não concordei com você, e entre outras coisas, né? Então, frustração de expectativa. Então, isso acontece corriqueiramente nos contextos. Corriqueiramente. E às vezes no setor público, às vezes até com o contribuinte que está se atendendo lá. Então, olha só a habilidade importante também de um líder desenvolver. Ele chegar e ele saber tirar o melhor desse conflito. Então, a gente não fala em eliminar, a gente fala em administrar, em gerir os conflitos. Porque o embate de ideias é positivo. Né? Tem uma frase, né, que rola por aí que diz que a unanimidade é burra. E eu concordo. Sinceramente, eu concordo. Então, o ideal para que haja crescimento é que haja sim, gente, os conflitos. Agora, os conflitos precisam ser bem aproveitados. Os conflitos precisam ser bem gerenciados. Porque o que está acontecendo? Está tendo um embate de ideias. Então, ao invés de eu descartar uma, o que eu posso fazer? Bom, espera lá, eu tenho aqui 2 ideias ou 3 em embate. O que essa aqui tem de melhor, o que aquela outra tem de melhor e o que essa daqui tem de melhor? E nós podemos criar uma quarta possibilidade. Então, um líder, ele vai agir dessa forma, frente a essas situações. Então, a gente precisa desconstruir. E aí, isso é maturidade, tá? Você discutir ideias. Né? Então, nós precisamos... Não tô discordando de você enquanto pessoa. De repente, eu estou discordando dessa sua ideia ou desse seu comportamento e nós precisamos conversar de maneira madura para eu compreender o que é que você está enxergando na situação que eu não estou enxergando, o que te levou você a pensar assim, o que levou você a se comportar dessa maneira e a recíproca deve ser verdadeira. Então, não é ninguém atacar ninguém e não é qual a ideia é a melhor e quem vai ganhar ou quem vai perder, não. Olha que interessante. Então, nós temos posicionamentos diferentes, ideias diferentes. Então, isso é rico, é diverso. Então, vamos ver aí, juntar um pouco de cada e ver o que a gente tira de melhor das duas possibilidades que estão sendo aí apresentadas e que está gerando conflito.
Então, o gestor precisa ter essa visão. Então, ao invés de ir lá querer botar panos quentes e tipo assim, não, gente, deixa pra lá, e às vezes não quer nem compreender o que está acontecendo, é importante sim, né, que vá, que entenda o que está acontecendo, e quando se propor alguma mudança, quando fizer reunião lá com a tua equipe, e que você propor alguma coisa, às vezes cada um vai defender uma ideia diferente, isso é maravilhoso, só que eu preciso ter à frente disso, um líder que saiba mediar todas essas situações. E, obviamente, eu preciso de uma equipe sênior. Porque se as pessoas ficarem lá com aquele sentimento latino latente de ai, 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 o meu tem que ser melhor. Nossa, falou mal da minha ideia, não é de você, é da ideia. Então a gente precisa desconstruir algumas coisas. E quando a gente fala, pessoal, em gestão de pessoas, em desenvolvimento de equipes, nós estamos mexendo com tudo. Entendeu? E o líder, ele precisa ter um pouco desse conhecimento. Eu estou mexendo com, às vezes, a história da pessoa, com o ego da pessoa, com as manias das pessoas. Mas eu preciso trazer o meu time e falar, ó, quais são as regras, como nós trabalhamos, por que nós trabalhamos assim. Justificar, porque aquilo que você quer alcançar precisa fazer sentido para o seu time. E você já precisa também desconstruir algumas coisas. Agora, o que acontece é o seguinte, como é que eu vou desconstruir alguma coisa se eu, enquanto gestor, tentando ser líder, também sou cheio de dedos, não me rele, não me toque. Aí ninguém pode criticar uma ideia minha, ninguém pode criticar algo que eu fiz. Aí vai ficar difícil. Então a gente tem que estar aberto. Então, quando alguém discordar de você ou criticar alguma coisa, tenta entender o porquê. Seja curioso. Por quê? Pode ser que você descubra que a pessoa estava criticando por criticar. Mas pode ser que você descubra que alguém consegue melhorar ainda mais aquilo de bom que você estava fazendo. E daí vai depender de humildade. E desenvolvimento humano é o quê? O que é desenvolvimento humano, gente? É autoconhecimento. E autoconhecimento que você vai olhar só para a sua luz, estrela. Como que é? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ai, que lindo. Não, né, gente? Só que não. Todos nós temos grandes potencialidades, mas a gente tem as pereba também. E tá tudo bem. Gradativamente a gente vai trabalhando essas perebas, mas a gente só vai trabalhar aquilo que a gente enxerga e aquilo que a gente reconhece. Se você faz de conta que você é perfeito e joga tudo para debaixo do tapete, você vai melhorar como? Isso é desenvolvimento de pessoas. E você precisa mostrar isso para a sua equipe. E você precisa que a sua equipe tenha liberdade e não ter vergonha de errar, e não ter vergonha de mostrar as suas fragilidades e pedir ajuda. Os avanços e as inovações, elas vão acontecer tentativa e erro, acerto e erro. E está tudo bem. Agora, qual é o clima que se constrói aí, né, para a sua equipe? Ela se sente confortável? Ela se sente segura? Um dos pilares que a gente tem lá, né, é a responsabilidade, a confiança, um dos itens que está lá na aula. E daí, essa sua equipe, ela sente confiança? Que para ela tá tudo bem, eu não preciso ser o mágico, o perfeito pro meu líder aqui me reconhecer e para eu ficar, né, ser mantido na equipe. Porque nós estamos crescendo juntos e nós estamos nos desenvolvendo juntos. Então, gente, a gente precisa desconstruir essa ideia. A nossa cultura do nosso país é muito mimimi, é muito dodói, é muito latino, sabe? E isso é triste. É difícil uma situação em que você olha para a pessoa numa situação e fala assim, eu não concordo com isso, não. Nossa, dá a impressão que você pregou a pessoa na parede. E eu só estou discordando daquela ideia. E o ideal seria que a pessoa falasse o seguinte, né? Você discorda? Por quê? E ouviu o argumento e falou assim, mas que proposta você faria? Então a gente precisa, pessoal, desenvolver, crescer, evoluir, amadurecer, enquanto líderes, para aí sim a gente ter a chance de levar o amadurecimento da equipe.